É o seguinte, os suplementos alimentares são muito populares, né, entre aquelas pessoas que buscam melhorar a saúde e o desempenho físico. No entanto, é importante saber que o uso inadequado desses produtos pode trazer riscos à saúde. A gente vai falar agora sobre para quem os suplementos são realmente indicados e como devem ser utilizados corretamente. Para isso, eu vou conversar ao vivo com o Fábio Vieira, que é professor e pós-doutor em neurociências. Está conectado aqui com a gente. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Muito obrigado. Então, professor, agradeço pela presença aqui, ainda mais para falar sobre um assunto tão atual como esse, né? Qual que é a importância, então, da gente conhecer os riscos que podem estar associados ao uso dos suplementos alimentares? Então, Wilker, o suplemento alimentar, antigamente, ele era chamado de complemento alimentar, né? Porque ele vinha para realmente complementar uma dieta deficitária. E hoje, com a facilidade que a gente tem, né, de acessar esses suplementos, ficou muito banalizado. Então, qualquer pessoa acha que é só ir ali na lojinha de suplementos, comprar alguma coisa, comprar o que deu certo para o amigo, ou o que deu certo para sei lá para quem, e vai usar também e deu tudo certo. Mas tem algumas situações, não é todo mundo que precisa usar. E como que eu Tá? fico sabendo se eu preciso e se eu posso fazer o uso desse tipo de produto? É importante buscar um profissional? Sempre, sempre é fundamental. Então, quando a gente pensa no seguinte, comecei a treinar, vou comprar um suplemento. Não, primeiro você precisa procurar um personal trainer, né? Um profissional de educação física, que ele vai fazer um cálculo da sua taxa metabólica basal, né? O quanto você gasta de energia para se manter vivo. E aí ele vai associar o quanto você vai aumentar desse gasto com o treinamento. E aí, um nutricionista, um profissional da nutrição, ele vai saber exatamente como está sendo a sua dieta e se você precisa de uma substância que não tem na sua dieta e que você precisa suplementar. Aí sim ele vai te indicar qual suplemento, como ser administrado, a combinação entre diferentes suplementos e de uma maneira mais equilibrada para te manter vivo, para te manter saudável, desculpa, ao invés de te prejudicar, né? Que é o que mais acontece quando as pessoas tomam isso de maneira desenfreada. É, porque a gente fala tanto, né, sobre a importância das atividades físicas, mas é importante também fazer isso da maneira mais correta possível, né? Porque senão a pessoa acaba tendo prejuízos ali. E quais que são os riscos, os principais riscos que estão associados ao uso inadequado dos suplementos? O que isso pode causar na nossa saúde? A, a, o efeito do uso inadequado desses suplementos, primeira coisa, pode te sobrecarregar o sistema digestório, né? Então, todo o seu trato digestório pode ser comprometido por conta dessa substância que não está sendo bem aproveitada, né? Outra coisa, pode ter uma sobrecarga hepática, pode dar algum problema no fígado, né? Porque ele é um dos órgãos que ajuda a regular uma das coisas principais da nossa vida, que é a homeostase, que é o equilíbrio do organismo humano. E aí, essa sobrecarga quando você toma algum suplemento de maneira equivocada, né, ou de maneira incorreta, todo o seu equilíbrio orgânico, ele entra em desequilíbrio. Então, você pode ter desde náuseas, diarreias, indisposição, mal-estar em relação ao trato gastrointestinal, irritação do intestino, problemas no estômago, enfim, uma série de fatores, sem dizer nos efeitos mais físicos, né? Como, por exemplo, pode desencadear uma obesidade ou até uma anemia, por conta desse desequilíbrio todo. Então, vai para os dois extremos. Perfeito. E existem muitos tipos de suplementos, né? Qual que é a diferença ali entre aqueles suplementos vitamínicos, os minerais, os suplementos para aumento de performance? Como que a gente consegue fazer ali, entender a diferença desses suplementos e fazer a melhor escolha? Sim. Cada suplemento tem um propósito em si. Então,
Tem os suplementos à base de proteína, né, que eles são fundamentais para quem quer um resultado de maior massa muscular, porque a massa muscular é construída a partir de proteína. Tem aqueles suplementos que diminuem, que retardam a nossa fadiga, né? Tem alguns suplementos que são estimulantes do sistema nervoso central, são estimulantes, são estimulantes de uma maneira geral. E tem vários suplementos, cada um com um ponto específico. Aqui poderia falar horas e horas, porque periodicamente a indústria gera um. E aí ele vai gerando eles isolados ou eles combinados, né? Que são alguns combos. Então, vem proteína mais um aminoácido, vem uma maltodestrina associado a um termogênico. São vários suplementos que têm resultados diferentes. E aí é interessante ter o contato de um profissional, né? Ter contato com o profissional, porque ele sabe exatamente se você vai precisar de uma combinação ou de um suplemento de maneira isolada, né? Porque cada um é diferente um do outro. Tá ótimo. E tem alguma regra que vale para todo mundo? Porque às vezes quem está nos acompanhando agora não tem recursos, não tem acesso a esses profissionais. Como que a pessoa pode fazer a prática da atividade física, ter um melhor resultado, mesmo sem essa condição aí de buscar a ajuda de um profissional? Porque a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade de muita gente. Exatamente. Infelizmente, né? O profissional, os bons profissionais ainda não são unanimidade entre as pessoas, infelizmente. Mas, dica, quero começar a treinar, o que eu preciso fazer? Treine. Primeiro de tudo, treina. E mantenha uma alimentação saudável. Esse é o ideal. Para manter uma alimentação saudável, não precisa de muito gasto. Carboidrato, fibra e proteína. Nas alimentações diárias, tá ótimo. O prato mais comido do brasileiro, arroz, feijão, uma carne e uma salada é o suficiente. Se você começar a treinar, você vai ter um gasto energético maior, logo você vai começar a comer mais. Isso é o suficiente. Quero começar a suplementar de alguma forma. Embora seja um assunto delicado e um tanto quanto contraditório ou até controverso, mas proteína e creatina é sempre muito bem-vinda. Isso é básico. Tem inúmeros estudos que comprovam isso, embora tenham também muitos estudos que sejam contra, mas no equilíbrio dessas coisas, proteína e creatina sempre vai te fazer bem. Tanto que existem alguns estudos, Wilker, que afirmam que tanto a proteína quanto a creatina estão sendo recomendadas por alguns nutrólogos a idosos por conta da ajuda na reconstrução muscular e na diminuição da sarcopenia. Perfeito. Então, é basicamente isso. Perfeito. Literalmente, o arroz com feijão funciona, né? Às vezes a pessoa não precisa inventar muita moda aí que é perigoso se prejudicar. Agora, existe mesmo alguma relação dos suplementos com interferência ali na nossa saúde neurológica, nossa saúde mental? Pode ter algum problema, algum prejuízo nesse sentido ou não? Porque quando a gente começa a ler sobre esse assunto, a gente vai encontrando muita coisa, né? Pois é. Olha só, o que acontece, né? Eu sou um sujeito que eu gosto muito de estudar a minha área, né, que é a educação física. E principalmente agora, depois da minha entrada na neurociência, eu comecei a pensar justamente sobre isso. O que qualquer coisa que eu faço vai interferir no meu sistema nervoso. Os neurônios, né, os responsáveis pelo sistema nervoso, a maior parte das células nervosas do nosso organismo, eles são específicos nos nutrientes que eles usam para gerar energia, que é a glicose, né? Então, tudo que a gente ingere, ele tem um efeito no organismo como um todo, né? Então, uma das coisas que nós precisamos botar em relação a isso quando você começa a treinar ou quando você começa a manter uma dieta equilibrada, a primeira coisa que a galera faz é cortar o açúcar, né?
Então, alguns cortam açúcar, alguns cortam carboidrato, alguns cortam sal, alguns cortam... Enfim, essas dietas malucas que a gente encontra aí na internet. Mas quando você corta o açúcar, isso sim te dá algum problema no sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central só usa a glicose para metabolizar a energia. Então, essas coisas que a gente acaba lendo, Wilker, tem que fazer um filtro, né? Então, quando você treina, né, que é basicamente o comum para tudo isso, quando você treina, você gera hormônios que vão te dar uma sensação de prazer. Então, isso ajuda o seu sistema nervoso central. O que acontece em alguns outros casos é que algumas situações podem ser depressoras do sistema nervoso central. E aí você tem o efeito contrário. Mas dizer que os suplementos alimentares influenciam no sistema nervoso central, como é que eu posso dizer? Ainda é precoce, porque tem muitos fatores que podem sim, por uma reação em cadeia, desencadear algum problema, né? Mas eles em si não incidem de maneira direta, não. Tá certo. Professor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, orientações, né? Você aí de casa, é importante buscar sempre informação em lugares seguros, fontes confiáveis, como o que a gente faz aqui, né? Trazendo especialistas que vão dar informações para que você aí faça suas atividades da maneira mais segura possível. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Até mais.